está chegando agora, a produção está me explicando aqui, né? O YouTube está entregando. Eu estou dando um spoiler do meu curso de organização em mudança residencial. E estou trazendo o material aqui também, mostrando um pouquinho para vocês, tá? De que você vai, caso adquira o curso, ter na sua mão. Além da minha mentoria, que eu faço questão, quem já sabe, quem já me conhece, quem acompanha o meu trabalho, independente se você já tenha feito ou não algum curso comigo, eu sempre faço questão de poder te auxiliar e te ajudar, tá? E eu tô falando aqui para o pessoal que já estava, que o processo do antes da mudança, ele é tão importante quanto o durante e o depois, tá bom? Então, se você chegou agora, era esse o assunto, era esse momento. Tá tudo bem agora, produção? Maravilha, tá? E aí, a gente vai falar do antes, do início de toda essa mudança. Nós vamos falar da visita técnica, da importância da visita técnica, tanto presencial ou, de repente, online. A gente sabe que, né, muitas das vezes a pessoa ainda não está te atendendo no presencial, como fazer isso também no online, tá? Então, tudo isso a gente vai estar, lógico que daí no curso extremamente minucioso, né, com mais de 10 aulas aí. A dedicação e o cuidado também com as pessoas da casa, com os animais, com os pets. Quantas famílias têm os animaizinhos de estimação como se fossem próprios da família, né? Então, todo esse cuidado também a gente precisa entender e a gente precisa passar para esse cliente que nós vamos dar para ele toda essa consultoria. Independente se ele fecha com você a pré e pós-mudança inteira. Claro que aqui no curso eu vou te dar todas as ferramentas para que você feche tudo. Mas, às vezes, ele vai falar, olha, eu quero só uma consultoria de pré-mudança, ou eu quero só a pós-mudança. Então, todo esse cuidado também você vai aqui junto comigo, né, desfrutar de tudo isso. Nós vamos falar do gerenciamento da mudança, enfim, do checklist, você recebe também esse material no Word, porque no Word, Malu, também, além do material complementar em e-book, para você poder copiar, colar, colocar sua logo, dar sua carinha aí no material, sem perder tempo de ficar reinventando a roda, ok? Tudo bem, produção? Vai sinalizando. Estou perguntando para quem é só para a Personal Organizer o curso. Ah, tá, ó. Então, deixa eu parar aqui, ó, até numa... Para quem que é o curso? Estão perguntando aqui. O curso era para profissional da organização, que de repente já tem um curso, né, de Personal Organizer, então ela vai se especializar nesse nicho de organização residencial, né, para ela aumentar o portfólio dela de serviços, para ela aumentar o ticket médio aí, né, do mês, né, para que ela possa aumentar e fazer mais dinheiro com tudo isso também, tá? Porém, você que de repente está chegando agora, né, que é secretária do lar, que de repente está pensando até em fazer um curso de Personal Organizer, pode fazer o curso? Pode, não tem uma contraindicação, mas é claro que o pessoal da técnica, ele vai conseguir absorver melhor. Mas eu tenho também, às vezes ali, a pessoa que tem uma transportadora, é dona de uma transportadora, ela quer oferecer esse curso para os auxiliares, né, para que eles possam ter mais conhecimento. Pode fazer o curso? Pode. De repente, eu ouço muito assim, ai, Malu, eu gosto tanto de ajudar, né, gosto de ajudar meus parentes, gosto de ajudar a vizinhança, posso fazer o curso para ficar mais aí especializada no assunto? Pode. Por que eu gosto sempre de estar falando que a Personal Organizer, né, a profissional da organização, vai ter esse conteúdo, esse material, né, com mais afinco no entendimento, no sentido de que ela já é uma profissional. Mas nada impeça que você, que ainda não esteja aí nesse patamar da profissional da organização, não possa fazer, porque você tem a minha mentoria e meu auxílio, tá bom? Mesmo porque as aulas, tanto teóricas quanto no material de apoio, são extremamente acessíveis, didáticas, dinâmicas, né? Com conteúdos extremamente tranquilos aí para serem absorvidos, com uma linguagem também acessível e fácil de entendimento, ok? Então, você que está fazendo a pergunta, tem mais perguntas chegando aí, eles vão me passando.
pode fazer sim o curso, ok? E aí esse material nós vamos falar aí, ó, das crianças, animais de estimação, né? Como transportar tudo isso, tanto no curso quanto no material de apoio, nós vamos estar passando. Aí nós vamos entrar na etapa 2, né? Que são módulos. Na verdade, o curso em si, ele tem 4 módulos divididos em aulas, tá? Então, nós vamos ter o módulo 1, módulo 2, 3 e 4. E aí, mediante os módulos, um número X de aulas, respectivamente, aí, desses módulos, tá bom? Aí, a gente entra também na etapa 2, que é a execução. Sabe aquele momento lá, né, de colocar a mão na massa? Eu sei que você que já está aí, né, fazendo o meu curso, sempre fala, ai Malu, que horas que vai liberar a aula da mão na massa mesmo, que a gente começa a embalar? Eu sempre comento nos cursos, não pule etapa, não corra com o curso, né? Tanto é que a gente tem uma política também, tanto de preservação do produtor quanto do aluno, de que ele faça num tempo hábil, sem pressa, revendo as aulas, não pulando o conteúdo. Para quê? Para que o curso seja a contento na finalização, né? Quantas vezes a gente ouve do profissional, eu fiz um curso, mas não deu certo, mas não sei o quê. Aí você vai ver, pulou a aula, fez correndo, não seguiu as orientações, não baixou material de apoio. E claro, tendo alguma dúvida, eu e minha equipe, nós estamos à disposição para ajudar. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas a gente não deixa ninguém aqui sem resposta. A gente faz questão, esse é um diferencial nosso, que eu exijo, inclusive, eles sabem aqui como a gente trabalha, nesse sentido, para fazer um bom atendimento. Porque no momento que a pessoa está diante de algo a ser investido, ela vai comprar alguma coisa. Ela vai investir não só o dinheiro, ela vai investir o seu tempo, ela vai investir as suas expectativas, ela vai investir muitas das vezes um sonho. Então nós temos que fazer parte de tudo isso. E o atendimento, não só de qualidade, porque isso é uma obrigação, né, do produtor, mas um atendimento mais personalizado é muito importante nesse momento, tá? Então eu tenho essa diferença. Para quem já me acompanha, para quem já fez algum curso meu, sabe disso, que esse é um diferencial nosso aqui, da minha equipe, Malu Correia, da nossa empresa, ok? E aí nós vamos passando por todas as etapas, chegando aí na parte do desapego. O desapego também é um momento muito importante, porque a gente tem que estar muito ali, né, também pautados, o profissional ele tem que estar centrado no que ele está fazendo, porque muitas das vezes a gente se envolve, porque esse momento da mudança já é um desapego, porque ele vai ter que sair de uma casa e ir para uma outra, ele vai ter que sair de repente de uma empresa e ir para uma outra, ele vai ter que fazer todo esse processo já de transformação e de mudança, já se desapegando de alguma coisa, e também o momento do desapego material, né? De algum móvel que de repente não vai caber, de algo que entristecia, que não vale a pena levar, de roupa, de coisa quebrada. Isso é muito importante e eu vou dar todo esse suporte nesse momento também aí para você passar para o seu cliente esse momento para que seja mais tranquilo, que é o desapego. Nós vamos falar dos kits SOS, que tem que ter kit para família, kit para molecada, né? E aí a gente começa mãos à obra, embalando, encaixotando tudo, tá? Aqui é sempre bom. Posso abrir um pouquinho aqui, equipe, um pouquinho mais até? Então eu vou falar aqui, ó. Eu sempre oriento, nunca vá sozinha fazer uma mudança, né? Seja ela pré ou após mudança. Sempre tenha uma equipe, uma pessoa, uma assistente, 2, 3, tudo isso vai depender, né, do tamanho dessa mudança, a gente espera sempre que seja muito grande, e também da sua agenda, porque às vezes mais vale você tá pegando 1, 2 assistentes, pagando justo para ela, né? Eu aconselho sempre ser uma outra PO, tá? Inclusive eu tenho dentro da minha equipe outras profissionais, algumas até foram minhas alunas do curso de Personal Organizer, do básico ao avançado. Deixo o convite aqui para você também, se tiver alguma dúvida, que ainda você não é Personal Organizer, eu deixo aqui
e você pode entrar em contato comigo. Tem um link aqui na descrição, né? Aqui na descrição tem um link, você entra diretamente comigo e com a minha equipe suporte de atendimento, tá bom? E eu faço questão que elas sejam profissionais da área, inclusive remuneradas de acordo, tá? Que isso também a gente vai falar muito sobre precificação no curso, que é uma dúvida muito grande ainda que as profissionais da área têm, né? Principalmente naquela margem que a gente deixa de caso venha acontecer alguma coisa. Então, nós vamos deixar bem esclarecida essa aula. Essa aula tá, como que vocês falam? Top da galáxia? A equipe fala que tá top da galáxia, né? Então, precisa ter todo isso bem esclarecido aí para você que é profissional. E todo o material de apoio também, medida das caixas, e aí todo o encaixotar dos ambientes, regra de como embalar, enfim, tá? Tem mais dúvida? Vou passando aqui, ó, rapidinho para vocês, tudo que nós vamos ter no curso, tá? Desde guarda-roupa, tudo. Claro que, Malu, olha, fiz o curso e na hora lá de embalar não foi falado de tal objeto. Sem problema nenhum, você vai ter a minha mentoria, você vai ter o suporte de atendimento para te ajudar nesses detalhes que muitas das vezes nem eu, de repente, por N casas que eu já passei, tenha passado por uma que tivesse algum objeto, né? Alguma peça de roupa diferente das habituais, ok? Por isso que nós temos toda essa consultoria e mentoria na ajuda e no suporte aí para você, que será, de repente, minha futura aluna, enfim, tá bom? Meu futuro aluno. E aí nós vamos. Eu queria parar aqui nessa parte também do inventário, que é muito importante a gente colocar e enumerar tudo certinho, né? E aqui o momento também da hora de carregar essa mudança. Você sabia aí, né? Não sei se tem, de repente, quem vai estar assistindo, de transporte de mudança, que a gente tem até uma logística para carregar todas essas caixas, que uma profissional da organização vai aprender aqui no curso também, tá? Qual caixa eu coloco na frente do caminhão, qual caixa eu coloco mais atrás, o que de repente essa família tem que levar já com ela, né? E se for uma viagem aérea, como que a gente faz? Enfim, esse momento da mudança também é extremamente importante e são aulas com bastante detalhe. Já de antemão já falo que são aulas longas também, tá? Porque precisa, a gente não pode passar despercebido nenhum pontinho aí que vai fazer depois a diferença na sua aula, no seu curso, tá? Na sua complementação, tá bom? E assim a gente vai, tá? Organizando as caixas, fazendo o checklist do material, do kit PO, tá? Inclusive aqui no próprio canal. Se você ainda não conhece o canal, aproveite, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que de repente falam de mudança. Quem que é um bom cliente aqui para nós, né? Você que é personal organizer, você que é dona de, sei lá, de repente de corretoras de imóveis, né? Vai vender a casa, você já tem a pessoa que pode entregar a casa para o seu cliente organizada. Por que não ter aí na sua corretora de imóveis, na sua imobiliária, umas profissionais, né? Personal organizer para fazer isso. Olha o atendimento da sua imobiliária, o diferencial, tá? Então, vai mandando esse aviãozinho para outras pessoas. Kit PO, tudo que você vai precisar ter. E aí nós vamos começar a organização. Inclusive eu dou dicas aqui, ó, de como você pode estar organizando depois, se você ainda não é a profissional da organização, não é formada, não é PO, tá? Eu te dou dicas de como você pode estar fazendo isso. Claro que uma profissional da organização, já com o primeiro curso, vamos dizer assim, vai ter muito mais, né, material para desenvolver esse trabalho, tá bom? Mas a gente não deixa quem não é PO de fora, tá? E aí a gente vai organizando todos os ambientes, ok? E uma parte também muito importante é essa aqui. Aqui eu vou parar um pouquinho, né, produção? Posso parar um pouquinho nessa imagem, né? Para finalizar, até por conta do nosso tempo, tá? Precificação. Aqui é o último módulo, né? Todo módulo desenvolvido com especialistas.
nós tivemos um educador financeiro, nós tivemos também um coach financeiro que nos auxiliou, mediante toda a nossa produção aqui no momento, para trazer as tabelas, para trazer custo fixo, custo variável, enfim, gente, N coisas para que você não erre ou talvez erre menos, tá? Que é uma dúvida muito grande das minhas colegas de profissão quanto à precificação. Então, nós fizemos questão de desenvolver esse módulo com muito carinho. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao último módulo do curso de pré e pós-mudança, do curso de mudança residencial, ok? E eu sei que provavelmente aí você já estava ansioso, ansiosa para esse momento, que é aquele momento da precificação, é aquele momento da proposta de trabalho, do contrato, enfim, do orçamento, né? E da fidelização do cliente, ok? Mas para que você chegasse até esse módulo, é muito importante, é muito necessário que você assista aos módulos passados. Então, vou deixar aqui para você uma tarefinha. Se você ainda não finalizou os módulos passados, se faltou alguma aula para finalizar, espera, coloca uma pausa aqui, né? Dê uma pausa aqui, volte para assistir, porque muita coisa de lá, é claro que você vai precisar aqui, tá bom? Então, faça as suas anotações, deixe tudo pontuado, né? As nossas mentorias também são para te ajudar, são para te auxiliar, tanto depois em grupos, quanto depois a mentoria individual, ok? Porque assim você também vai ter todo o suporte e o resguardo aí da nossa equipe e da minha mentoria para conseguir aí os melhores resultados, tá? Então, essa aula aqui, né, pegue lá seu caderno, continue anotando, nós vamos falar da precificação. E por que a gente costuma deixar, inclusive, mais para o final? Porque não adianta de nada eu vir com a teoria, então a pessoa já fica, né? Eu sei que essa é uma ânsia, uma ansiedade muitas vezes, né? Do próprio profissional, da organização, mas eu não tenho como adiantar uma precificação se eu não entendi o que foi uma visita técnica, se eu não entendi quanto de tempo eu vou utilizar para pré e para pós-mudança, se eu não fiz de repente um laboratório. Então, se você está chegando agora também, né, e talvez não tenha feito um curso de Personal Organizer, já deixo aqui uma orientação para que você busque, né, um curso profissionalizante de Personal Organizer para entender quando eu falo, né, de visita técnica, de laboratório, porque uma boa precificação é por meio de tudo isso, porque nós estamos ali precificando o nosso tempo, a nossa hora de trabalho. E a gente só vai entender a nossa hora de trabalho, quanto a gente vai gastar, quando a gente fizer aí o laboratório, as visitas técnicas e tudo mais, tá? Então, uma pincelada, um resumo bem aí pontual do que nós falamos até agora. A pré-mudança, né? A importância de você ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva no momento que o seu cliente já te chama, tá? Então, nós já falamos isso em aulas passadas. De repente, ele só quer a pré-mudança, ou só a pós-mudança, ou só uma consultoria em mudança, tá? E ali, desse primeiro momento, é que vai surgir toda a sua proposta, né? Esse desenvolvimento da proposta, chegando agora de fato na precificação. Então, ele já fechou com você e você já está com o seu parceiro aí de mudança, de transporte de mudança, né? Você já está com tudo resolvido, é a hora daquele momento tenso muitas das vezes, mas que precisa ter muita análise criteriosa para se montar esse orçamento, tá? Primeira coisa que eu vou te dar, primeira orientação que eu vou te passar aqui, né? Nunca entregue nenhum valor de imediato para o seu cliente, seja para uma mudança, seja para uma organização de ambiente, da casa, enfim, tá? Por quê? Quando você entrega de imediato, e às vezes a situação força um pouquinho, né? O cliente começa, mas mais ou menos quanto fica? Mas mais ou menos quanto é o valor? Né? Aí começa a perguntar, quer saber sobre a sua hora. Sabe quando aquela conversa vai tomando um rumo que a gente às vezes pode até se perder? Então, muito cuidado, tá? Cliente forçou a barra, pediu orçamento, tal, você vai dar uma margem
para ele de tempo que em 12 horas, 24 horas você vai entregar esse projeto. E aí vem mais um pontinho. A hora que você falar que tal dia e tal hora você vai entregar isso aí, tem que ser cumprido. Porque senão, o que já vai demonstrar para você? Olha como que nesse momento você pode perder tudo que você já conquistou, né? Você não cumpriu o combinado, tá? Então, assim, muito cuidado em falar, olha, daqui 2 dias, tal horário, tal. Dá uma margem, ó, em até, eu costumo sempre falar assim, em até 24 horas eu te dou um retorno, tá? E aí eu cumpro. Certo? Porque eu já tenho todo um esquema preparado que você também vai ter. Eu vou te dar a prestação do trabalho, o orçamento do trabalho, o contrato do trabalho, prontinho para você só colocar aí uma pitada, né, do seu diferencial, né? Então já vai estar pronto. Você não vai gastar mais esse tempo. Você não vai ficar gastando tempo para reinventar a roda. Eu já estou entregando para você esse material, ok? Você só vai estar melhorando aí de acordo com as suas necessidades, tá? Então, você vai ter um prazo aí de 24 horas, 48 horas para entregar todo esse projeto, que pode ser pessoalmente ou online. Tudo isso também já foi falado durante as aulas, né? Vai depender muito desse custo que você tem do itinerário. Ah, Malu, para mim é mais válido eu entregar no online. Mas cuidado com o risco que, de repente, você pegue esse cliente, pegue essa cliente num horário ruim, né? Aquela confusão na casa, criança pro meio, cachorro, enfim, aquele ruído externo de comunicação não assertiva, e aí também pode dar problema, tá? Então, assim, minha orientação, claro que isso vai estar embutido já no projeto, tá? Entregar pessoalmente esse projeto, né? Para sentar junto ao cliente, a sua cliente, e ticando se tiver dúvida, vai lendo junto, já vai conseguindo aí resolver aquelas pequenas adversidades que de repente possam surgir, tá? Então essa é a minha proposta, minha orientação para você enquanto profissional também, ok? Ah, Malu, mas custa porque mora muito longe. Você já vai embutir. Eu vou explicar para você como que você vai fazer isso agora. Então, vamos lá. Caderno em mãos, apostila, tudo mais. Tanto é que esse material, né, que encontra aí no curso, baixa tudo isso aí, monta o seu PDF, monta a sua apostila, né, o seu e-book, que é material de apoio na cabeceira aí da sua cama, ok? Então, maravilha, tá? Então, como que a gente inicia esse orçamento, né? Então, se você observar aqui no slide, ó, tô até passando aqui, a gente vai tá precificando por nosso tempo e a nossa produtividade. Então, como que a gente sabe quanto de tempo, claro que é mais ou menos, né, a gente vai gastar? Mediante os laboratórios que nós já fizemos. Malu do céu, eu nunca fiz uma mudança, né? Mas você já fez, às vezes, a organização de um closet, de uma cozinha, ou aí na sua casa, ou de um outro cliente, você que já é personal organizer, né? Por isso da importância, talvez, de um curso, tá? Então, você já tem mais ou menos uma noção de tudo isso, certo? Então, você vai precificar por meio disso. Quanto que é a hora, né? Isso é uma pergunta muito clássica que a gente recebe de uma personal organizer, né, iniciante, de 80 a 120, 150 reais a hora, tá? Tudo isso também vai mediante a sua região, o seu estado, né? Tem muitos alunos assistindo aqui que são fora do país, então é outra moeda, por isso que a mentoria é importante nessa hora para que eu possa te orientar, ok? Mas em média de 80 a 120 reais, 150 reais a hora, tá? Nós vamos trabalhar com hora, certo? Aí dentro desse orçamento, você vai ter que colocar também a margem de segurança. Tá? O que é a margem de segurança, Malu? São situações que não estão no script, tá? Então eu vou te explicar também o que são essas situações, que podem acontecer durante o processo e te atrapalhar um pouco. Então você tinha previsto ali que demoraria um dia para encaixotar, mais um dia para levar essa mudança, esse transporte, tirar tudo do caminhão, começar a organização, até colocar em dia, tal, 3, 4 dias, tá? Mas vocês chegam na casa e tem alguma coisa que aconteceu ali e demanda um pouco mais de tempo. Então, essa margem de segurança é necessária, tanto para alguma
a situação extra, que aí sai um pouquinho do seu rumo aí, né? Que pode ser até uma situação da própria cliente, da própria família, da própria transportadora, tá? Tudo isso pode acontecer, como também aqui, né? Algo que você de repente precise acrescentar. E mais, né? As parcerias, os seus produtos organizadores, algum detalhe que precisa. Então vamos colocar isso tudo em prática agora. Então vamos lá, tá? Então aqui é a primeira tabela que eu trouxe para você. Entender esse módulo de cálculo. É uma tabela, né, bem simples, que você vai estar aumentando aqui. Você pode até usar dessa tabela, tá? E aumentando aqui mediante a sua necessidade. Então não precisa de muita coisa, uma boa calculadora e o tempo aí quietinho, né, no lugar quietinho para você fazer bem feitinho, tá? Então o que é o chamado custo fixo? É aquele que você gasta de fato na sua organização. Então vou dar um exemplo aqui meu prático, né, para que você entenda melhor, tá? Eu gasto um kit gabarito, porque, na verdade, depois que eu termino uma organização, seja ela uma mudança, seja ela só um closet, enfim, eu entrego um kit gabarito, né? Um kit que vão aí de 4 gabaritos, mais ou menos, né? E aqui é claro que é um valor fictício e eu coloquei de R$28, tá? A fita rotuladora, que é uma outra coisa que muitas POs às vezes não colocam e a gente gasta muito fita rotuladora. Então, eu coloquei aqui uma margem de R$38. O meu kit PO, o que é o kit PO, Malu? É o meu propé, aquele que a gente coloca no pé para não entrar na casa da cliente com o nosso sapato. Às vezes uma touca para não cair cabelo, você vai fazer a organização de uma cozinha, né? Do próprio closet, enfim, tá? Luva, álcool em gel, né? Você vai levar assistente, auxiliar, tudo isso tá embutido. Então, isso aqui para mim é o meu custo fixo sempre, independentemente de que projeto eu vou fazer, tá? Então, é o meu custo fixo. Claro que teria algumas coisinhas a mais aqui, mas até para que a gente não se estenda e você também não se perca, tá? Mas você vai colocar aquilo que é o seu custo fixo, que sempre você vai usar. Faz parte do seu processo, tá bom? E aí sim que muda um pouco, por isso é chamado de custos variáveis. O que são os custos variáveis? Eu vou ter que comprar alguma comida, marmita, lanche, alimentação. Eu tô, né, levando aqui a assistente, quanto que é a hora da minha assistente? Eu vou ter que pagar estacionamento, a gasolina, o deslocamento, enfim, aqui nos custos variáveis, por isso inclusive do nome, vai depender muito de onde você mora, da localidade, itinerário, daquilo que você precisa fazer para, inclusive, ganhar tempo. Às vezes é preferível que você estenda um pouco mais o seu trabalho, né, de 6 horas para 8 horas, coloque 1, 2 assistentes, tá? Aumente esse valor aí, mas já finaliza o projeto para que você tenha tempo para começar um outro. Então, tudo isso vai depender também do seu planejamento estratégico de trabalho mensal. Tá? A gente faz o nosso dinheiro mediante o nosso planejamento estratégico, ok? Então, feito isso, coloquei na tabela custos fixos e custos variáveis, eu venho agora para o primeiro cálculo, tá? Se o custo da sua diária iniciante é de R$80 a hora e você vai trabalhar 6 horas por dia, você vai fazer aquela conta simples, né, de matemática aí, 6 vezes 80. Então, vai ser os R$480 aqui, tá? Vai somar os seus custos fixos, que na tabela anterior foram de R$80, e os variáveis, que foram 160, tá bom? Esse total do projeto por dia deram R$800. Então, vamos imaginar que esse projeto que você vai fazê-lo, tá? Vai durar um dia. Malu, é uma pós-mudança, vão durar 5. Você vai pegar esse valor de R$800 e fazer os 5 dias. Fazer 4 dias, tá? Eu tô falando de um dia para facilitar, inclusive, aí a conta e a explicação, tá? Então, vamos aqui devagarinho novamente. Custo da diária, vezes o tempo, né? Quantas horas você vai trabalhar. Tem PO que trabalha menos, tem PO que trabalha mais, depende muito aí de você. Até isso aqui, olha, gente, é importante que vocês tenham alinhados com a cliente. Horário de entrada, horário de saída, movimentação da casa, é importante, tá?
Custo fixo, variável, somou tudo, tem o valor do projeto. Terminei, Malu, então custa R$800 o meu projeto aí de um dia? Não, tá? Porque vocês viram que eu falei para vocês daquela parte, deixa eu entrar aqui nessa outra tela, que é a margem de segurança, tá? Então, o que é essa margem de segurança? Suponhamos que você chegou lá, mesmo com o laboratório, mesmo com a visita técnica, cargas d'água, acontece que chega uma mala do além, sabe assim? Aquela mala do além, que a hora que você abre tem mais roupa, tem mais pertence, tem aqueles bibelôzinho, tem parte de bijuteria, brinquedo, alguma coisa que saiu fora do script, que você vai usar mais tempo daquele que você deduziu. Ou chegou lá, de repente a cliente começa, né, choramingar e pedindo alguma coisa que também não estava na proposta, tá? E ali naquela situação você não consegue falar o não, né, não consegue gerenciar esse não, então você vai fazer de boa porque você já está colocando a margem de segurança para tudo isso, tá? É uma margem extremamente justa que não vai tirar nada do cliente. Porque uma dúvida, inclusive, né, no meu próprio curso de Personal Organizer, é assim, ai Malu, e se eu colocar muito, né, um valor muito maior ali e não utilizar, o que eu devo fazer? Eu devo devolver o dinheiro para a cliente? Eu devo falar para ela, né, que eu aumentei demais e até ela está em débito comigo, né, sobrando esse dinheiro? Não, não é assim que funciona, tá? Como que funciona? Errou um pouquinho aqui a margem de segurança. Viu que foi até além do que precisava. Você não vai falar para ela isso. O que você vai propor para ela? Olha, mediante todo o processo que eu já finalizei e tal, eu ainda vou te entregar mais isso. Aí você vai ter que entregar mais coisa, tá? Para não ficar injusto também aí, né? E uma coisa fora de ética. E a gente tem que ser muito profissional. A parte da ética é muito importante. E às vezes o cliente até percebe, tá? Porque o cliente também não é tonto, não é bobo, né? Então nós temos que ser extremamente profissionais, muito justos no nosso orçamento, na nossa margem de segurança, tá? Mas pode acontecer sim. A sua equipe foi boa, você teve agilidade naquele dia, tal, e você, né, colocou uma margem de segurança um pouquinho a mais que você tem aí de sobra mais um dia para apresentar alguma coisa. Então você vai ser extremamente ético, extremamente honesto e vai falar para sua cliente, olha, inclusive eu finalizei, né, eu, minha equipe, minhas assistentes, enfim, nós finalizamos esse processo de mudança, mas nós ainda vamos entregar mais alguma coisa para você. E claro que ali na sua esperteza, tal, você já vai perceber o que demais você pode entregar para essa cliente, para esse processo, tá bom? Depois nas mentorias também a gente pode te ajudar, ok? Então, o que você vai fazer? Vai colocar aqui, ó, o valor total da diária, que é aquela soma do slide anterior, de 480, o valor do custo variável. Essa soma, tá? Então, deram 640, você vai dividir por 2. Esse valor de 320 aqui, você vai somar no valor do seu projeto do dia. Então, não eram 800 que nós fizemos a conta? Mais a margem de segurança. Então, o valor total do investimento que seu cliente vai te pagar, tá? Desse projeto é de R$ 1.120. Então, de 800, né? Ele passou para 1.120. Então, essa diferença é a margem de segurança, ok? É extremamente justo e correto a forma de precificar assim. Tá? E essa é a forma que, inclusive, eu utilizo nos meus processos de trabalho, né, na minha organização. Pode até ser que depois você comece a perceber algum detalhe que você precise fazer no seu processo, tá? E aí vai ficar mediante o seu método aí, ok? Mas, a grosso modo, é assim que a gente precifica e é assim que você aprende, ok? E claro que um detalhe ou outro vai muito de acordo com a profissional, com o Personal Organizer, né? Mediante a sua experiência, mediante aí as suas atividades e necessidades de acordo com o cliente, tá bom? Então esse é o momento da precificação, tá? Então, só aqui para resumir, para a gente passar para a próxima aula e colocar esse preço lá na proposta de trabalho. Então, vamos lá mais uma vez, tá? Custo fixo, custo variável, certo? Fiz a soma, coloquei os dois aqui, tá? Somei
as duas coisas, tudo certinho. Fiz vezes a quantidade aqui de hora que eu vou utilizar naquele projeto. Fiz a margem de segurança, então é pegar o valor da diária mais o valor do custo variável, somar, dividir por 2. Encontrei a margem de segurança aqui, tá? Vim para cá nesse outro slide e fiz a soma. E esse valor do investimento é agora que você vai colocar na proposta de trabalho. Então, vocês estão vendo que não precisa reinventar a roda. Precisa o quê? Planejamento, precisa de muita atenção, por isso que as aulas precisam ser muito bem assistidas, muito bem, pontuadas por você aí também, para depois, se caso houver dúvidas, saná-las, ok?